culpabilização do aluno. O que é isso? Isso acontece nas academias? Eu sou Jerônimo Marana, educador em artes marciais, e hoje o assunto é polêmico. Um monte de gente não vai gostar, vai me xingar, vai falar mal de mim, mas fazer o quê? Não dá para agradar todo mundo e a verdade precisa ser dita. Culpabilização, o que é? É o hábito, é o ato de atribuir a culpa por alguma coisa, atribuir a responsabilidade por alguma coisa a uma outra pessoa. Um exemplo de culpabilização, um exemplo, aliás, que um monte de gente não vai gostar que eu dê, mas enfim, hoje eu estou polêmico. Um exemplo de culpabilização é quando uma mulher sofre um assédio sexual, sofre um estupro, alguma coisa assim, e aí vem alguém e fala que a culpa é da mulher porque ela estava usando a roupa XYZ. Então esse é um exemplo muito recorrente na nossa sociedade. Então a culpabilização é quando você atribui a culpa a alguém que não tem nada a ver, alguém que não é responsável por aquilo que acontece. Mas isso acontece nas academias. Existem frases clássicas do professor que tem o hábito de transferir a responsabilidade das coisas para os alunos. Ah, ensinar eu ensinei, minha parte eu fiz, mas o aluno não aprendeu porque ele não quer. O aluno não treina, não faz o que eu falo, não aprende. O aluno é preguiçoso, o aluno faz corpo mole. Aluno mensalidade, ele só paga a mensalidade, mas vem aqui e não quer treinar. É aluno que não quer estar aqui, não sei porque que não fica em casa. Então, essas são coisas que os professores falam, às vezes eles não falam na frente dos alunos, mas enfim, isso acontece bastante, é uma coisa muito recorrente, muitos professores fazem isso. E, bom, podem até existem aquelas pessoas que estão na academia, mas não querem estar. Quem são essas pessoas, esses alunos? Normalmente as crianças. Porque muitos pais querem que as crianças façam algumas atividades, então, de repente, os pais querem que a criança faça arte marcial, coloca a criança lá na academia, ela não está com a mínima vontade de estar lá, mas criança muitas vezes não tem escolha, então não tem o que fazer, fica lá, obrigado. Mas já os adultos, o pessoal mais velho, se está na academia, é porque eles querem, e se eles querem, então eles querem aprender. Então por que não conseguem? Existem várias formas de aprender, cada pessoa aprende de um jeito. Tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais prático, então tem gente que precisa ouvir a explicação, tem gente que precisa ver a coisa acontecendo para conseguir aprender, tem gente que aprende fazendo. Então as pessoas aprendem de modo diferente umas das outras. E também existem aquelas pessoas que já têm uma experiência motora prévia muito boa, aquelas pessoas que praticaram diversas atividades físicas diferentes durante a vida, então tiveram vários estímulos para o desenvolvimento motor. Então para essas pessoas vai ser muito fácil aprender. Esse é o típico aluno bom, aquele aluno que não dá trabalho para o professor, porque é fácil de ensinar, ele já chega com um monte de habilidades desenvolvidas, para ele é muito fácil aprender, então não dá trabalho para o professor não precisa se esforçar muito. E tem aquelas pessoas que ou foram sedentárias a vida inteira, não fizeram atividade física, ou fizeram só um tipo de atividade física e não fizeram outros que dão alguns estímulos que são necessários na prática de arte marcial, então essas pessoas naturalmente vão ter mais dificuldade de aprender. Essas pessoas dão trabalho, o professor precisa se desgastar mais, precisa se empenhar mais para conseguir ensinar essas pessoas. Então, se você tem um método único de ensinar, que você acha que vai servir para todo mundo, não vai, porque cada pessoa aprende de um jeito, cada pessoa tem uma experiência diferente, então esse método não vai contemplar a maioria dos alunos. Então, esses alunos vão acabar ficando desinteressados, não vão conseguir aprender. Então o problema não está no aluno, o problema é que o método não contempla todo mundo. A aula está desinteressante, porque o aluno está sendo ensinado de um jeito que ele não consegue aprender. Não é um aluno que tem que se esforçar para entender o que o professor está falando, é o professor que precisa parar para pensar, para criar uma forma de ensinar que o aluno entenda. O professor precisa se adaptar ao aluno no momento de ensinar, se adaptar à maneira que o aluno aprende, não ao contrário, não é um aluno que tem que se adaptar à forma como o professor ensina. Claro que nem todo mundo se adapta a todo tipo de professor, tem gente que não quer aprender determinadas coisas,
E claro, mas aí essas pessoas vão procurar aquilo que elas se adaptam. Naturalmente é isso que as pessoas fazem, a menos que elas não tenham opção. E aí vai onde dá. Ah, só tem essa escola aqui que eu conheço, então a pessoa vai ali porque é o que tem. Tem essa opção também. Mas enfim, se o professor tem pouco recurso didático, naturalmente ele não vai conseguir atingir todo mundo. Então aí é muito mais cômodo, muito mais fácil atribuir a culpa a um aluno, falar que o aluno não aprende porque ele não quer, porque ele não segue aquilo que o professor está falando. Então não é bem assim, o professor precisa descer do pedestal, né? Porque esse é o famoso tirar o seu da reta, né? Que é uma desculpa do professor para quando ele não consegue ensinar. Então o professor precisa descer desse pedestal de achar que o seu método de ensino é infalível, que a palavra dele é a verdade suprema e se o aluno não aprende, a culpa é dele. Não, o professor tem que parar e se olhar no espelho, rever, se questionar, rever o seu método de ensino para ver se ele é tão eficaz assim. Porque a vontade de aprender e a capacidade para isso está lá. O professor só precisa apertar o gatilho certo. Então é questão de sentar e pensar um pouco para ver como vai fazer, quais são as estratégias que o professor vai utilizar, quais são os métodos que ele vai criar para conseguir contemplar aqueles alunos que têm mais dificuldade, que são a maioria. Então esse é o assunto que eu tinha para falar, lembrando que o filme nunca é melhor do que o livro, então se você acessar o meu artigo que está passando aqui em cima, provavelmente você vai ver esse assunto melhor discutido, melhor escrito, melhor explicado do que aqui no vídeo. E se você gostou desse vídeo, eu peço para você que se inscreva no meu canal e ative as notificações para receber o aviso dos novos vídeos que eu postar. Dê o seu like, deixe seus comentários. Se você não gostou, deixe seus comentários também. Fala porque você não gostou, deixe sua crítica e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, seja para falar bem, para falar como esse conteúdo é legal, seja para falar mal, falar como esse vídeo é ruim. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode adicionar legendas, o link para isso está aqui embaixo na descrição, é super fácil, é só você ouvir o que eu estou falando, digitar e depois deixa que o próprio YouTube sincroniza. Então é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.